pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. Hoje tenho a grande honra de receber quem, ele sabe que para mim é um dos grandes mestres, né, e orientadores, Reinaldo Gotto, um mentor aí de carreira para muitos profissionais de compliance e Chief Compliance Officer da BRF. Reinaldo, muito obrigada pela tua presença, disponibilidade e por aceitar participar dessa nossa conversa. Eu que agradeço, Letícia, é muito prazer falar contigo novamente, tá? Com o pessoal que te segue também, tá? E gostaria de parabenizar muito pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada. Bom, pessoal, Reinaldo é um dos grandes líderes aí, referências na área de compliance, todo mundo que segue já sabe disso, e hoje a gente quer conversar um pouco justamente para quem ainda não trabalha tanto ou não tem tanto contato com a área, desmistificar algumas verdades absolutas aí que o pessoal acredita que sejam da nossa área de atuação, e ninguém melhor do que alguém que tem tanta experiência para trazer de forma mais acessível, mais inteligível, os desafios e como funciona efetivamente o compliance no dia a dia, né? Então, Gotto, eu já queria te começar com a seguinte pergunta. Como que você explicaria os conceitos de integridade para quem não é dessa área e não é da área jurídica especificamente? Acho que é uma pergunta bastante recorrente, né? Eu acho que a questão do combate à corrupção, ela pode ser entendida, ou ela é entendida, pelo menos, né, pela população brasileira, em diferentes aspectos, né? O aspecto mais comum, tá, é dentro da política, né? Então, todos os políticos, eles se nomeiam contra a corrupção, né? O primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil, né, já falava que era contra a corrupção, né? Era o caçador de marajás, né? Então, o combate à corrupção sempre está no discurso político, né? Tem esse viés bastante forte, como você mesmo mencionou, né, na área jurídica, né, na questão das legislações, né, mas para quem não é da área, né, às vezes é um pouco mais difícil de entender o que nós fazemos ou até onde vão os nossos limites. Eu costumo sempre dizer, tá, que nós trabalhamos, né, analisando a chamada vantagem competitiva desproporcional, né? E o problema da vantagem competitiva desproporcional é justamente esse adjetivo do que seria o desproporcional. Para a gente entender um pouco o que seria o desproporcional, é só lembrar de um atleta que compete, tem alta performance, mas ele em determinado momento, mesmo sendo um dos melhores ali, tá, ele resolve adotar uma vantagem competitiva desproporcional, que seria um anabolizante. Então, um anabolizante, além da vantagem competitiva normal que ele tem, ela é uma vantagem competitiva desproporcional. Para o mundo dos negócios, onde nós trabalhamos, tá, o que seriam vantagens competitivas desproporcionais, né? Um suborno seria tipicamente uma vantagem competitiva desproporcional, ou seja, a sua empresa deveria ganhar uma licitação pela questão do preço, do prazo, pela qualidade, mas, né, seria algo desproporcional você pagar alguma coisa por fora, adicional, para aquele que está lhe comprando, né? Outra vantagem competitiva desproporcional é você combinar com alguns dos seus concorrentes, né, que é uma prática de cartel, que ninguém vai subir os preços ou de que ninguém vai interferir no mercado um no outro. Também é um tipo de vantagem competitiva desproporcional. Outro tipo clássico é você buscar alternativas, subterfúgios, né, para pagar menos impostos. É natural para todas as empresas, tá, buscar, né, os melhores incentivos para redução máxima dos seus impostos. Acho que ninguém gosta necessariamente de pagar impostos, tá? Mas a prática de lavagem de dinheiro, tá, ou a sonegação fiscal também é uma vantagem competitiva desproporcional para aqueles que efetivamente seguem todas as regras, tá? E tudo que seria eventualmente uma ilegalidade, né? Não obedecer uma regra ambiental, trabalho análogo escravo, trabalho infantil, todas essas são vantagens competitivas chamadas desproporcionais que nós temos que combater dentro do mercado, tá? Esse é o cerne principal das atividades que nós temos relacionadas às atividades de integridade para quem não necessariamente é da área do compliance. Muito bom. Você sempre traz conceitos novos e faz paralelos com a atividade corporativa, e isso é fruto da vivência, né, de quem vê isso na prática. Eu também busco estudar e fazer paralelos do compliance com outras ciências de estudo, aí, filosofia, história. Eu ouço muito entrevistas de outros profissionais de outra área para fazer esse paralelo e buscar dar um pouco mais de tangibilidade para esse conhecimento, né?
Goto, você acha que esses conceitos mudaram ou estão mudando? Como que o compliance vai se adequando à realidade do contexto no qual ele está imerso, né? Como que ele evolui? Sim, esses conceitos eles vêm evoluindo, e aqui eu já gostaria de fazer uma série de referências a bibliografias que são bastante conhecidas, mas acho que, inclusive, para quem não é do compliance, é importante também ter conhecimento sobre isso, e para quem não é do compliance, tá, vai perceber muito claramente, tá, como isso vem evoluindo, esses conceitos vêm evoluindo, tá? Então, acho que é importante lembrar que até necessariamente, tá, o começo do século passado, tá, não existia tantos problemas relacionados, né, às práticas empresariais. Aí teve a grande crise de 29, e aí a impressão de que as empresas também cometiam alguns tipos de irregularidades começou a crescer bastante. Acho que uma primeira referência bibliográfica que acho que todo mundo de administração, marketing, economia estudou, tá? É um livro, né, do Philip Kotler, né, Administração de Marketing, tá? Lá do final da década de 60, que ele falava dos 4 P's, das Unique Selling Proposition, né? Então, encantar o seu cliente é uma vantagem competitiva que você tem que buscar. Conhecer o que ele gosta é uma vantagem competitiva que você tem que buscar, tá? Saber que ele gosta de um livro técnico e dar um livro técnico no aniversário dele faz parte, tá? Saber que ele gosta de um carro importado e dar um carro importado para ele, né, no aniversário dele é uma vantagem competitiva desproporcional, tá? Então, esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, tá, do chamado suborno, né, foi muito tipicamente, né, caracterizado no final da década de 70, ou seja, quase uma década depois, né, que Philip Kotler escreve lá, né, sobre a administração de marketing, né, com a primeira grande regulamentação dos Estados Unidos, tá, chamado FCPA. No final da década de 80, vem outro grande pensador, um outro economista também, né, chamado Michael Porter, que fala sobre, né, as forças de Porter, né, que você tem que buscar necessariamente a sua vantagem competitiva. E, de novo, né, você tem que conhecer o seu concorrente, você tem que saber como ele se comporta, tá? É obrigação de todo mundo saber a estratégia, o preço do seu concorrente, tá? Só que você não pode perguntar diretamente para ele, nem combinar necessariamente com isso, né? E aí, novamente, uma década depois, vem as primeiras grandes regulamentações para combater a outra vantagem competitiva desproporcional, que seria, né, os cartéis, né, os conluios entre as empresas, né? Na final da década de 90 vem um outro grande pensador também, tá, Mintzberg, né, que fala, né, sobre, que tem uma outra publicação, né, então Kotler fala sobre administração e marketing, né? Porter fala sobre vantagem competitiva, sobre estratégia, né? Mintzberg lança um documento bem interessante, tá, falando sobre safari de estratégias, que fala que a estruturação das empresas faz uma diferenciação, tá? Assim, que as empresas elas têm que buscar necessariamente organizações ótimas ou estruturas que permitam uma maximização dos seus lucros, tá? E como eu falei, tá? Ninguém gosta de pagar impostos, tá? E todo mundo começa a buscar, né, maneiras, né, de incentivos para suas produções, tá? Agora, né, a prática de esconder recursos da lavagem de dinheiro, tá, também é outra coisa que muda completamente, né, não só no final da década de 90, tá, mas no início dos anos 2000. Tá? E para demonstrar necessariamente, tá, que isso vem mudando, né, recentemente, né, um escritor que está sendo muito lido ultimamente, né, que eu também estou lendo ele aqui, tá, que é o Yuval Harari, né, que fala sobre as lições do século XXI, tá, ele fala especificamente, né, sobre como o Big Data vai te vigiar ou como a informação é a nova grande fonte de economia, né? E a gente vê necessariamente grandes discussões relacionadas às fake news, né? Ou como a manipulação de dados, né, se torna uma vantagem competitiva também desproporcional não só para as indústrias, tá, mas também para os políticos, né? Então, de forma análoga também, tá? Esses comportamentos eles vêm mudando durante o tempo, né? Assim como as outras regulamentações também vêm mudando durante o tempo
relacionado a esse conceito, né, do que seria, né, essas vantagens competitivas desproporcionais. Excelente. Obrigada por ter trazido tantas referências. Pelo menos nas minhas andanças aqui, é raro ouvir tantas citações. Eu estudei todos esses autores aqui na universidade, porque meu background é em administração. E me permita, se puder, até acrescentar aqui a quinta disciplina do Peter Senge. Isso. A gente também, eu acho que tá caminhando, né? Tá evoluindo no sentido de entender o compliance como essa matéria interligada. E nessa finalização que você trouxe do Yuval, né? E dessa interconexão do mundo e da gente entender essas nossas vantagens desproporcionais atualizadas, né, em relação ao mercado, a gente vê que realmente o compliance é esse líquido que vai se adaptando ao próprio mercado, respondendo esse contexto. E eu ressalto aqui para quem for nos assistir depois, deixo aqui como uma curiosidade, né, que para que busquem também todas essas referências que você trouxe e entendam a interligação, né, que a quinta disciplina fala desses mapas sistêmicos, dessa visão de influência variáveis uma na outra, como o compliance é influenciado e influencia, tentando entender esses sistemas como um todo e como ele deve responder, como você mencionou agora, às vicissitudes, né, do ambiente atual, trazendo essas atualizações para o que precisa ser feito, que é o nosso trabalho. Goto, você conheceu e entrevistou muitos executivos que, entre aspas, ali cruzaram a linha, né? Onde que eles erraram? Eu gostaria de fazer a referência a um outro escritor também, tá? Eu fui buscar Eugene Soutos, né, que é um professor de Harvard até hoje, né? Diga-se de passagem, não só Peter Senge, como você falou, tá, mas vários desses que nós mencionamos aqui, tá, são considerados, tá, por Harvard como grandes escritores, vamos dizer assim, né, estrategistas, mas me chamou bastante atenção que outro dia eu estava vendo, né, as 10 publicações mais famosas, assim, né, relacionadas a essa área, né, e sabe quantas vezes a palavra ética é mencionada nessas referências que a gente falou aqui? Tem um livro que eu li do Michael Commerce, que chama Fraudes Corporativas, e ele começa assim: nós somos doutrinados em escolas de gestão em bolhas, que não nos preparam para ambientes como os que a gente vai vivenciar na vida real. Então, eu chutaria, sei lá, nas principais obras deles 10 vezes. Uma vez, tá? Então, nessas principais referências que a gente mencionou aqui, tá? A palavra ética ela é mencionada uma vez, tá? E aí vem esse professor de Harvard, né, Eugene Soutos, que ele escreve um livro bem interessante, né, Why They Do It, né, porque eles fizeram isso. E ele fala um negócio bastante interessante, né, que assim, tá, que na verdade o grande desafio dos executivos é justamente, né, gerenciar na chamada zona cinza. E alguma coisa muitas vezes difícil de entender para um profissional de compliance, né, como você falou no começo, desmistificar um pouco as coisas, porque para a gente, ou quando você entra numa palestra, normalmente é muito claro assim, o certo é o certo, o errado é o errado, né, assim, o ético, o íntegro é fazer o certo quando ninguém tá olhando? Sim, tá? Agora, o difícil mesmo, né, é você tomar decisões difíceis quando todo mundo tá olhando. Que vão ser criticadas depois, né, e que, como eu falei da palavrinha do desproporcional, tá, que ela vai ser considerada como sendo desproporcional e que às vezes você não percebe quando a temperatura da água vai subindo muito, tá, ou que aquele risco vai tomando uma proporção, né, que vai se tornar simplesmente não administrável. Eu queria dizer, tá, que como você mencionou, tá, várias pessoas que eu conheci, tá, não são gangsters ou não nasceram do mal ou não são mentes, vamos dizer assim, voltadas pro lado errado, tá? Só que foram pessoas que não perceberam necessariamente esse nível de risco, né? São muitas vezes bons pais de família, tá? Administradores por vezes exemplares, tá? Mas que não tiveram essa oportunidade, tá, de discussões como essas que a gente está tendo hoje, né? De entender o seguinte: olha, as regras elas mudam, elas vão evoluindo, né? E tem uma frase que eu repetidamente escutei de alguns desses executivos, né? E que eu tenho um complemento dela, né? Muitos deles eles falam o seguinte, tá? Eu acho injusto ser julgado hoje com as regras de hoje por aquilo que eu fiz no passado, né? Ou seja, acho injusto
ser julgado hoje, com as regras de hoje, por aquilo que eu fiz no passado, né? Então, imagina um cara que, sei lá, fumou no passado, né, dentro de um avião, que na época era permitido, tá? Hoje, com as regras de hoje, tá? É um absurdo você pensar que alguém no passado, né, fumava dentro de um avião. O mais difícil não é isso, né? O mais difícil é que amanhã nós vamos ser julgados com as regras de amanhã, aquilo que nós estamos fazendo hoje. E esse é o grande desafio, né? De gerenciar nessa zona cinzenta, e ainda mais nos dias de hoje, né? Onde todo mundo observa, todo mundo te julga, todo mundo, né, critica aquilo que você faz, tá? Onde hoje cada vez mais você tem, né, uma polarização bastante grande. Então, fica cada vez mais desafiador e por isso mesmo nós temos que ter cada vez sistemas mais robustos que nos permitam, né, essas reflexões e discussões como essas que você tem promovido são extremamente importantes também. Maravilha. E pelo que você está falando, claro, a gente sabe, mas se você puder explicar um pouquinho mais para o pessoal, compliance não é só o combate à corrupção, né? Não, muito mais exatamente. O que a gente está olhando efetivamente no dia a dia? Tem até algumas estatísticas bastante interessantes, tá? Que, sem mencionar absolutamente nenhum nome, mas no Brasil é muito fácil você lembrar de grandes executivos que provavelmente eles foram contratados pelas suas capacidades de administração, pelo seu currículo, mas provavelmente eles foram demitidos por algum grande escândalo relacionado ou a parte de integridade ou a parte de sustentabilidade, tá? Ou alguma coisa que chamou muita atenção de alguém, tá? Seja um posicionamento racista, seja um posicionamento, né, contra algum tipo de minoria, né? Seja uma decisão equivocada que tomou, né, num momento de crise da empresa, tá? Então, como você mesmo coloca na sua pergunta, tá? Os desafios eles são múltiplos, né? Então, essa observação, não só, né, as questões de suborno, cartel, lavagem de dinheiro, tá, ou a ilegalidade, né? Elas vão muito além, a sociedade te critica ou, vamos dizer assim, te julga muito além somente desses itens, né? Tá, mas seria ilegal ou não é ilegal esses termos, tá? Então, ninguém discute se é ilegal ou ilegal, tá? Você tomar algumas decisões, vamos dizer assim, tá? Que podem ter um impacto, vamos dizer assim, tá? Muito grande para a reputação, não só sua como pessoalmente, tá? Mas para a imagem da sua empresa como um todo. Perfeito. E para quem está começando a trabalhar com isso, Goto, que dicas você daria ou recomendações? Uma dica que eu dou é uma coisa que você sempre fala muito nos seus cursos, né? E acho que eu concordo muito com um dos temas que você aborda muito, que é analisar a análise de risco. Cada indústria tem suas particularidades, cada indústria entende o que é proporcional, o que é desproporcional dentro das suas indústrias, tá? Então, analisar claramente, tá, os riscos relacionados à sua indústria, o que vale, o que não vale para dentro do seu mercado, né? Quais são as dores e onde estão necessariamente, né, as vantagens competitivas da sua indústria, para justamente tentar identificar onde está a proporcionalidade ou a desproporcionalidade de cada um dos temas, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dizer, tá, é o seguinte, tá? Se você é um atleta de alta performance, né, que tem lá dentro das suas receitas, né, a venda de materiais esportivos, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque, né, uma ínfima fração, tá, de alguma substância que pode ser considerada, né, como sendo irregular, como eu falei logo no começo do doping, tá, pode simplesmente arruinar, né, toda a sua imagem, sua carreira, né, e principalmente, né, vai trazer o repúdio completo, tá, de todos os seus patrocinadores ou até dos seguidores, né? Agora, por outro lado, né, uma autocrítica mesmo que nós podemos fazer, tá? Um artista, né, um tocador de rock, por exemplo, tá, que morre, né, de uma overdose. Então, a gente não está falando de uma ínfima fração, né? Eu não sei se
todo mundo deixaria de comprar uma camiseta do cara, tá? Porque ele morreu necessariamente de overdose, tá? Por quê, tá? Porque é percebido, não, nessa indústria existe isso, né? Essas coisas acontecem, né? Digo até mais, tá? Que posteriormente ele pode até ser venerado, né? Pelas suas obras, isso, aquilo, tá? Mas, como eu falei, tá? Os dois são errados, na minha opinião, tá? Mas em algumas indústrias isso é mais aceito do que, né? Em outras indústrias completamente não tolerado, tá? Ou pode trazer repercussões extremamente altas. Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz aqui para outros convidados, fazendo um paralelo com isso que você está falando, com apetite ao risco. A gente sabe que isso varia de uma empresa para outra e as variáveis que influenciam no quanto alguém vai ter um apetite para correr determinado risco enquanto empresa também são diversas. Eu conversei com líderes de algumas startups e perguntei para eles, vocês acham que o apetite ao risco de vocês enquanto startup, embora uma já até seja unicórnio, né? Já passou aí da avaliação de bilhão, é maior porque vocês estão dispostos àquela máxima erre rápido e aprenda rápido? E você mencionou mais cedo a questão de ser centrado no cliente. Acho que grandes indústrias hoje estão aprendendo um pouco mais, diferente do que startup que já nasce olhando para o cliente como o centro do seu negócio, né? E aí está nesse caminho de erra rápido, aprenda rápido. Mas qual que é o custo, então, de errar rápido e aprender rápido para o compliance? Se você tem um apetite ao risco maior e segue essa filosofia de aprendizado, digamos assim, será que no teu caminho de erro não pode ter algo que te custe muito caro com esse apetite tão alto? Sim, e é difícil, né? E por isso que essa permanente vigilância, né? Ou vamos dizer assim, como você mesmo colocou, tá? Essa gestão fluida, né? Ela é muito importante. E aqui é outra coisa bastante importante que eu sempre falo, não só para os profissionais que trabalham comigo, tá? Mas para os que estão iniciando, né? Errar faz parte da operação, né? Quem está na operação, ele vai errar, né? Assim, um bom gestor tá, que acerta 80% das suas decisões, tá? Eu acho que, assim, é excepcional, tá? Porque, assim, tá, a chance de você errar, ainda mais num ambiente que a gente vive tão incerto, ele é muito grande, né? E fazer negócio é tomar risco, tá? E aí também parabenizo você pelo seu empreendedorismo, né? Porque, assim, tá, a todo momento, né, a gente está tomando risco, né? Pegar um financiamento é tomar risco, tá? Contratar pessoas é tomar risco, tá? Alugar um lugar é tomar risco, tá? Mandar pessoas embora também é tomar risco, tá? E a questão de acertar ou errar, tá? Faz parte necessariamente do negócio, tá? Outra coisa também que as estruturas de compliance, elas não podem de maneira alguma coibir, tá? Ou gerar, tá? É o medo da pessoa levantar a mão e falar que errou, né? Isso é muito nobre e é muito importante para as empresas, como você mesmo falou, tá? Não só no espírito de startups, tá? Mas mesmo nas grandes corporações, tá? Conseguir aprender e crescer com esses erros é muito importante, né? É parte fundamental do negócio, tá? Desvio de conduta é alguma coisa diferente, né? Então, assim, o desvio de conduta, tá? É alguma coisa, né, que não é tolerada não só pela sociedade, mas também é predefinido em uma série de legislações, tá? Então, por isso que é muito importante, né, que a empresa, mesmo que seja uma startup, né, ela defina, né, as suas condutas mínimas ali, tá? Seja num código, não precisa não ser um processo extremamente sofisticado, estruturado no começo, tá? Mas ter aqueles combinados iniciais, tá? Do que efetivamente não pode ser tolerado, tá? Ou quais seriam as condutas esperadas por parte da empresa, tá? Então, a diferenciação do que é desvio de conduta de um erro, tá? Isso também faz parte das nossas atividades. Perfeito. Sabe que eu fiz um estudo até no meu MBA de riscos sobre a tradução do compliance aqui no Brasil, ela vem literal, né, como to comply, cumprir e etc, mas a gente tem adaptação ali para conformidade, integridade. E destrinchando no próprio Aurélio ou em qualquer outro dicionário, você vai entendendo ali a definição gramatical até da palavra e vê a questão da conduta, do comportamento, da questão ética.
E existe essa, como você falou, essa zona cinzenta hoje, pela conversa que eu tenho com outros profissionais, entendendo o crescimento do compliance sobre o que é um risco de compliance, efetivamente. Tem Uhum. matrizes de riscos que a gente chega a observar em algumas empresas que incluem outras disciplinas de gestão de riscos, né, estratégicos, operacionais, de outras frentes. Eu acho que é importante deixar essa linha um pouco mais clara para o pessoal, né, como você explicou anteriormente, sobre a questão do desvio de conduta. Existe intenção, às vezes é um erro, né, e é preciso que isso fique mais claro até para o gestor, tomador de decisão, poder ter mais propriedade na aplicação de uma possível medida disciplinar, entendendo um pouco da origem disso também, já que ainda, em linhas gerais, é um tema um pouco novo, né? Você até descreveu a evolução aqui de outras matérias, mas compliance, se for entender aqui a realidade brasileira, lembrando que a realidade são, na maioria, pequenas e médias empresas, né, no nosso país. Sim. Ainda é um tema que precisa chegar na ponta. E aí eu queria te perguntar, além do investimento nesse comportamento, na conduta, e explicar para as pessoas isso, que é certo e que é errado, e essas zonas cinzentas, o que mais que a gente precisa fazer para incentivar e ter efetividade no combate à corrupção? Eu acho que, de novo, né, a sua pergunta é bastante assertiva, porque as pessoas sempre vêm em primeiro lugar, né? Então, quando a gente está falando da questão da conduta, né, talvez para ser um pouco mais explícito, tá? Como a gente estava falando, tá? Errar, todo mundo vai errar, tá? Saber o que é o certo e decidir por que é o errado é alguma coisa bem diferente. Tá? Então, as questões de desvio de condutas, elas estão centradas no ser humano, né, que vai tomar lá as suas decisões, né, que não vai ser um robozinho, vamos dizer assim, daqui que simplesmente vai tomar, vai fazer um equacionamento, tá, do que é o certo e errado. Tá? Falando especificamente dos robozinhos, tá, além de investir necessariamente na cultura, na informação, no treinamento, né, na prevenção relacionada aos comportamentos individuais, tá? Acho que o investimento em tecnologia tem se demonstrado, tá, como uma das principais ferramentas relacionadas ao combate à corrupção. Nesse ponto, olhando para o copo meio cheio, tá? Eu diria que o Brasil, ele não só avançou, mas avançou de modo exemplar, né, no combate à corrupção, graças à utilização de tecnologias. Tá? Nós temos o sistema financeiro, tá, que é um dos mais sofisticados do mundo, né, e que também permitem, né, detecção muito rápida de uma série de irregularidades, tá? As autoridades brasileiras, elas aprenderam rapidamente, tá? E as empresas também têm investido muito dinheiro, né, na questão da tecnologia para a questão da detecção, né? Se alguém tem alguma dúvida como que isso funciona, tá? Basta você lembrar, tá, que, né, às vezes a sua operadora de cartão vai te ligar e vai falar o seguinte: olha, Letícia, estou vendo uma transação sua aqui, tá em um estado que você nunca esteve, tá? Ou seja, né, um processo bastante rápido, né, para a identificação, tá, de eventuais fraudes, tá? Então, a tecnologia ela tem nos permitido necessariamente um combate efetivo ao processo de corrupção, né? Infelizmente, né, no momento que nós vivemos de pandemia, tá, nós também podemos observar, tá, uma efetividade no combate da corrupção de uma maneira bastante rápida e bastante assertiva, tá, dos órgãos de controle brasileiros, tá, graças a esses investimentos, né, não só na capacitação dos indivíduos, mas também na questão da tecnologia. Goto, infelizmente nós só temos meia hora e cada 5 minutos com você são verdadeiras imersões aqui de conteúdo. Eu queria perguntar se você tem, deixar aberto, né, para fazer suas considerações finais, enfim, agradecer novamente por trazer ao entendimento, à luz do entendimento de uma forma tão tangível e próxima à realidade das pessoas, um tema que para nós é fascinante e que acho que deve ser pulverizado cada vez mais. Então, por favor, suas colocações finais. Tá. Eu acho que, como a gente falou em diversas literaturas, né, passou por Kotler, Porter, Mintzberg, Harari, né, Peter Zen, como você falou também, tá? Gostaria de deixar talvez uma última referência, né, que é o John McCain, né, sobre capitalismo consciente, que é uma reflexão contínua nossa, justamente sobre essa questão da consciência do empresariado com relação à sua responsabilidade, além das fronteiras normais da empresa, tá?
Nós estamos vivendo um momento bastante complicado, né, relacionado à pandemia, tá, onde nós temos muitas incertezas, mas uma certeza nós temos, infelizmente, as desigualdades vão aumentar, né, as vulnerabilidades também vão aumentar, tá? Vamos errar, vamos ser criticados por errar, tá? Mas temos que ter necessariamente a consciência de que, né, ao iniciar um negócio, tá, nós temos um impacto que uma externalidade negativa dentro do mercado, tá? Mas temos uma missão a cumprir, tá? E essa contínua observância, né? Ou voltando ao tema que você usou, tá? Essa administração fluida, tá? De entender, tá? De permear, tá? Todos os aspectos que podem, né? Que são importantes para a empresa, tá? E o impacto dela para a sociedade, tá? Isso ajuda muito, voltando ao primeiro capítulo que nós discutimos, tá? Entender onde estão as desproporcionalidades, tirar o doping, vamos dizer assim, tá? E, né, trabalhar também na questão da vantagem competitiva legítima das empresas. Excelente. Muito, muito obrigada novamente. Imagina. Foi um grande aprendizado para mim também. Já anotei diversas novas referências aqui para estudo. E espero sempre poder aprender, enfim, ter essas trocas com você que são muito ricas. Muito obrigada mesmo. Tá bom. Até uma próxima. Eu que agradeço. E fico à disposição. Eu que agradeço. Se precisar. Tá bom. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Obrigada, Guto. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.